Nossa, Van, você resolveu pegar pesado agora, esse mês, já começar com polêmicas? Vai falar sobre o que exatamente? A terapia não muda caráter? A diferença real entre a raiz da maldade e a falsidade? Me explica melhor isso aí. É exatamente isso que você leu, tanto na nossa capinha quanto aqui no título da descrição desse vídeo. A terapia, ela não vai mudar o caráter de ninguém. Se a pessoa ela tem um caráter pesado, se a pessoa ela tem um caráter que prejudica as outras pessoas, se a pessoa ela tem um caráter onde ela acredita que prejudicar uma outra pessoa ou prejudicar um outro ser humano é natural, a terapia não vai resolver isso. A terapia, ela muda comportamento. E muda comportamento numas, né? Ela muda quem quer ser mudado, quem se permite mudar, quem enxerga que a mudança vai ser benéfica para si. Porque a pessoa que chega na terapia blindada e acha que o terapeuta tem que resolver o problema da vida dela, uh-uh, já vai dar errado a partir daí. Porque não é o terapeuta que vai mudar a sua vida. Não é a psicanálise que vai mudar a sua vida. Não é a terapia cognitivo-comportamental que vai mudar a sua vida. Não é a psicologia tradicional que vai mudar a sua vida. Não são as terapias holísticas que vão mudar a sua vida. É você que decide mudar. E você começa a mudar os seus comportamentos. E a partir daí, as coisas na sua vida começam a mudar. A gente já falou sobre a questão da consciência. Você entender que você repete padrão, você entender que o teu cérebro trabalha no mecanismo do automatismo, você entender que você tem problemas desde a infância, seja porque a criança que você foi assimilou muitas dificuldades ou muitos desafios que você não entendia, mas que hoje você já entende porque você é adulto, e que você também teve problemas com seus pais, com seus irmãos, com o ambiente ao redor, isso não muda absolutamente nada na sua vida. O que muda é a sua decisão de mudar e você se colocar à prova na sua mudança de comportamento. Porque também tá cheio de gente que chega na terapia sendo falso. As falcianes, os falcianes. Ai, agora eu tô fazendo terapia com a Van, agora a Van vai me mudar, agora eu vou ficar tinindo. Balela, eu não mudo ninguém. A criatura que chega lá e que, trazendo um conceito da minha professora de empreendedorismo sistêmico, Alessandra Camilo, a pessoa que se derreta na minha frente para que o nosso processo conjunto comece a realizar o que precisa ser realizado. Comece a operar de uma forma diferente. Mas é a pessoa que se autoriza a mudar. A falsidade, ela existe em toda e qualquer pessoa. E hoje, como a saúde mental virou um assunto em alta, as pessoas podem chegar para você e falar: eu faço terapia, eu acompanho a fulana de tal, o fulano de tal, eu fui no psiquiatra. Mas e aí? Na prática, na sua vida, o que é que mudou? Você mudou seu relacionamento? Você mudou sua vida financeira? Você mudou sua vida profissional? Você mudou a realidade ao seu redor, sendo uma pessoa melhor para as outras pessoas? Ou não? É sobre isso. E a maldade do caráter
das pessoas. Não gosto muito desses temas, né? As pessoas gostam e botam em alta falar de narcisismo, de psicopatia, de sociopatia, esses problemas de ordem, onde a pessoa já nasce com um desvio de caráter muito profundo, por diversas razões, e que ainda a neurociência estuda. Eu não gosto de colocar na pauta, porque eu não sou o tipo de pessoa sensacionalista. Porque até mesmo essas pessoas, por trás desse mecanismo, um dia a gente vai descobrir o que é que tem na realidade. A neurociência está caminhando muito para isso, né? Então, eu não sou muito a favor de trazer essas polêmicas para a superfície. Mas está cheio de gente aí que traz e você pode consumir esse conteúdo à vontade. Eu gosto de falar sobre aquilo que está nas nossas mãos e que cabe a nós mudar, evidentemente. O nosso comportamento, ele pode melhorar. Nós podemos ser pessoas melhores, inclusive para nós, nos respeitando, falando a verdade com a gente, nos tratando bem e nos tirando de relações tóxicas, nos tirando de relações nocivas, nos tirando comportamentos nocivos para nós, porque a gente pode ter desenvolvido comportamento nocivo desde a infância. O comportamento nocivo, ele rapta, ele sequestra a nossa amígdala. E quando acontece esse sequestro da amígdala, a gente fica, ó, anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos repetindo os padrões negativos que a gente aprendeu. Mas a gente precisa querer sair desse padrão, sabe? A gente precisa ter a boa vontade, no mínimo, de olhar que aquele relacionamento, que aquela vida profissional, que aquela profissão que eu escolhi, que aquele lugar que eu vivo, que eu moro, está me atrapalhando no meu desenvolvimento emocional, físico, espiritual, social e mental. Eu preciso ter esse feeling, sabe? E eu preciso começar a ser bom caráter comigo mesmo. Deixar de ser leviana comigo mesma. Deixar de ser falsa comigo mesma. Porque eu sou falsa quando eu não admito que a minha vida está toda escangalhada. Que eu preciso olhar para algumas situações que eu sei quais são, mas que eu tenho lá a minha pontinha de dependência emocional, codependência emocional. Tem até uma síndrome que é muito antiga, né? E que faz parte desse movimento, que é a chamada Síndrome de Estocolmo, que aconteceu na década de 70, quando descobriram que uma moça que tinha sido sequestrada lá na Suécia se apaixonou pelo sequestrador. Então, é sobre isso. Às vezes a gente se apaixona pelo bandido que está roubando a nossa vida. E eu não estou falando de bandido que assalta e rouba o seu dinheiro, seu celular, sua casa, seu carro. Não. Estou falando dos bandidos invisíveis que você deixa roubar a sua saúde mental e emocional. Seja lá por que ganho você está tendo com isso. A gente só consegue descobrir isso na terapia, mas ainda assim, descobrindo na terapia, se você não fizer o mínimo necessário, você não consegue se desvencilhar e se desligar desses malfeitores. Para você ter uma ideia como isso é profundo, a minha criança interior, quando ela estava ferida, ela me fazia acreditar que eu tinha sido abandonada pelos meus pais. Isso quando eu era muito bebezinha, muito pequena. Essa sensação de ferida do abandono me acompanhou durante boa parte da vida e fez com que eu entrasse em relacionamentos afetivos disfuncionais.
e que eu me prendesse dentro desses relacionamentos afetivos durante muitos anos. E só quando eu virei a chave, comecei a me respeitar, comecei a me amar, comecei a deixar de ser falsa comigo, é que eu entendi que eu ainda estava sendo sequestrada por relações tóxicas, abusivas e desnecessárias para mim. Eu precisei de anos para trabalhar isso. Você pode, se é que você está tomando consciência disso agora há pouco tempo, se quiser, sair dessas relações com muito mais tranquilidade e facilidade. Mas você precisa decidir, você precisa querer, você precisa firmar o pé, o pensamento e tomar as rédeas dessa situação de verdade. Porque você consegue, assim como eu consegui. Às vezes, a coisa tá complexa, a coisa tá muito emaranhada. A situação ela tá muito profunda, mas você sendo sincera com você, fazendo o mínimo necessário, como a gente falou no vídeo de ontem. Se você não assistiu, assista. E respeitando a pessoa mais importante da sua vida, que é você, você vai conseguir. De verdade. Verdadeira. E aí você vai ver que, por consequência, todas as outras relações melhoram a partir do momento que você melhora a sua relação com você. Para você ter a ideia de como o sequestro da amígdala era tão intenso, tinha época da minha vida que não só a relação afetiva, mas a relação de amizade, as relações sociais, elas eram desse nível de desigualdade. Porque eu precisava provar para mim mesma que eu era abandonadinha, que eu era sofrida, que eu era vítima da situação, né? Até que eu resolvi acordar e fazer alguma coisa decente com todo esse contexto. E hoje eu estou aqui ajudando pessoas a enxergarem a mesma situação, mas dando para elas a oportunidade de sair de uma maneira muito mais rápida, caso a decisão também seja tomada de forma séria e com muita dedicação e verdade. Eu acho que tá bom para esse começo de conversa, né? A gente traz esse tema em outros vídeos. Lembra de deixar o seu like, o seu joinha. Lembra de compartilhar esse vídeo. E se precisar marcar uma sessão de diagnóstico comigo, clica aqui no link da descrição, onde você tem o meu WhatsApp, e aí a gente conversa. Meu grandíssimo beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.